Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e esse é mais um vídeo da série de vídeos dedicada à resolução da prova do Enseja 2019. Além da resolução, eu estarei passando dicas e explicando os conteúdos que são cobrados no Enseja. Neste vídeo, eu estarei resolvendo duas questões do Enseja referente ao ensino médio, que são as questões de número 50 e 59. E o conteúdo abordado nas duas questões é função afim. Então, vamos para a resolução. Questão número 50. Um fotógrafo cobra, ao ser contratado, uma taxa inicial de R$100, independentemente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em real em função da quantidade de fotos por ele tiradas. Para uma festa de formatura, um formando decide contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição e o fotógrafo decidiu não cobrar por elas. Então, aqui temos o gráfico, o preço cobrado por foto em real e a quantidade de fotos. Por exemplo, aqui, para 20 fotos, o preço cobrado seria o meio aqui entre 100 e 200, ou seja, R$150. E aqui o preço mínimo, que é de R$100, conforme foi falado aqui, a taxa inicial de R$100, é por isso que esse gráfico já começa aqui no 100. Quanto o fotógrafo cobrou pela encomenda entregue? Então, nós sabemos que ele foi contratado para entregar uma encomenda aqui de 80 fotos. 80, mas só que no final, 6 fotos não estavam boas. Então, ele não cobrou por essas 6. Ele cobrou, então, por 74 fotos. Então, vamos deixar essa informação guardada aqui. Analisando esse gráfico aqui, que é uma reta, já subentende-se que essa é uma função do primeiro grau, ou uma função afim. E a lei de formação geral de uma função afim é aquela lei assim, y é igual a ax mais b, onde a e b são números constantes aqui nessa lei, e o x e o y são os valores aqui, da quantidade de fotos, que é o x, e o y, o preço, que está em função da quantidade de fotos, está em função de x. E como que nós vamos descobrir o valor cobrado por essas 74 fotos? Eu teria que substituir o 74 aqui, no lugar do x, eu coloco 74 e encontraria o y, que é o valor cobrado. Mas como que eu vou fazer isso se eu não conheço a lei de formação dessa função? Eu tenho que conhecer o a e o b para eu poder substituir o x aqui e encontrar o valor de y, que é o preço cobrado aí pela encomenda. Então, para isso você vai utilizar um sistema de equações. Você vai utilizar 2 pontos conhecidos. Analisando o gráfico, eu consigo observar esse ponto aqui, que é 20 para x e 150 para y, conforme eu já falei quando eu estava lendo essa questão, né? O valor correspondente dele aqui, esse eixo representa o eixo x e esse representa o eixo y. Esse ponto, ele tem as coordenadas 20 para x e 150 para y, que aqui é a metade, né, entre 100 e 200. Existe um outro ponto conhecido aqui também, que é esse, olha. Esse ponto, ele tem 40 para x e ele está localizado em 200 para y. Essas são as coordenadas desse outro ponto. Então, o que eu vou fazer é pegar essa lei dessa função e substituir x e y por esses valores, por esses pares ordenados, né? Que o par ordenado sempre vem o x na frente, depois o valor de y, e vou encontrar 2 equações com a e b. Como assim? Vou pegar esse primeiro par ordenado aqui, que é o 20 e o 150. Olha só, para o par ordenado 20 e 150, eu vou pegar a lei de formação geral de uma função, que é y igual a x mais b, e vou substituir o x por 20 e o y por 150. Então, vai ficar 150 igual a A vezes 20 mais b. E aí, eu tenho 20A mais b, né, igual a 150. Aqui eu cheguei numa equação com 2 incógnitas, A e B, onde eu não tenho como resolver
porque para você resolver uma equação de duas incógnitas, você tem que ter duas equações. Agora eu vou pegar esse segundo ponto aqui observado, que foi 40 e 200, e vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, 40 e 200. Valor de x, valor de y. Vou substituir na lei de formação geral de uma função afim. Substituir o y por 200 e o x por 40. Aí vai ficar desse jeito, 200 é igual a 40a mais b. E agora eu tenho duas equações, tá vendo? Eu tenho duas equações com as duas incógnitas a e b. Quando você tem duas equações com as mesmas duas incógnitas, você tem um sistema de equações. E aí você consegue resolver utilizando um dos dois métodos que existe, seria o método da substituição ou o método da adição. Sobre tudo isso que eu estou mencionando aqui, eu já tenho vídeos aqui no canal, né, sobre função afim, sobre método da adição, da substituição, sistema de equações, e estou deixando todos os links aqui na descrição para que você possa dar uma olhada quando terminar essa aula. Então, eu coloquei as duas equações aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o b em uma das equações. Por que eu vou isolar o b? Porque não tem nenhum coeficiente aqui com ele, então fica mais fácil eu deixar ele sozinho em um dos lados da equação. Fica b igual a 150 menos 20a. E aí eu vou pegar essa informação e na outra equação eu vou substituir o b por isso. Então, eu vou ficar com 40a mais... Aí, no lugar de b, ó, se b é igual a 150 menos 20a, eu posso trocar o b por 150 menos 20a. Ele é igual, então eu troquei. Igual a 200, tá? Eu repeti aqui o restante da equação. Agora sim, eu tenho uma equação de uma única incógnita, que dá para resolver. 40a menos 20a é igual a 200... E aqui vai ficar menos 150, porque o mais 150 vem para cá negativo. 40a menos 20a dá 20a, igual a 200 menos 150, que é 50. A vai ser igual a 50 20avos. Eu vou cortar esse zerinho com esse, e aí eu encontro A valendo 5 meios. Eu não vou dividir 5 por 2, porque não dá uma divisão exata, então vou deixar na forma de fração. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde eu isolei o B, e vou substituir o A pelo valor que eu encontrei. Então, vai ficar 150 menos 20 vezes 5 meios. E esse 20 com esse 2, como aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar dividindo por 2. Aqui fica valendo de 1 e aqui fica valendo de 10. B vai ser igual a 150 menos 10 vezes 5, 50. E aqui embaixo já tá 1, não preciso colocar. 150 menos 50 é igual a 100. Agora que eu já conheço os valores de A e de B, eu posso pegar a lei de formação geral de uma função e substituir o A e o B por esses valores. Olha como vai ficar. Vou pegar a lei de formação aqui, que é y é igual a x mais b, e substituindo o A por 5 meios, fica 5 meios de x, mais o valor de b que eu encontrei, que é 100. Então, essa é a lei de formação dessa função apresentada no gráfico dessa questão. Agora sim, eu posso substituir o x por 74, o x que representa a quantidade de fotos, que eu vou saber o preço cobrado, né, pelo fotógrafo. Então, y é igual a 5 meios vezes 74 mais 100. Eu posso aqui simplificar esse 2 e esse 74, porque eu tenho uma multiplicação, dividindo por 2. Aqui fica valendo de 1, aqui fica valendo de 37. E aí, eu vou fazer 5 vezes 37, que dá 185, mais 100. Aqui embaixo ficou 1, por isso eu não precisei colocar. Então, y vai ser igual a 285. Significa, então, que o fotógrafo vai cobrar R$ 285 por essas 74 fotos que saíram com boa qualidade. Vamos ver qual é a alternativa. Então, R$ 285 é a alternativa C.
Questão 59. O técnico de um maratonista está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Então, aqui a distância percorrida em quilômetros e o tempo gasto, T, em minutos. Observe que em 6 quilômetros foram gastos 18 minutos. Para fazer 10 quilômetros, gastou-se 30 minutos. Para 14 quilômetros, 42 minutos. E para 18 quilômetros, 54 minutos. Tá havendo aqui uma proporção. Observe que daqui para cá aumentou 4. Daqui para cá também. Daqui para cá também. E toda vez que aumenta 4 aqui, aumentam 12 minutos aqui, ó. Do 18 para o 30, aumentou 12. Do 30 para o 42, 12. Do 42 para o 54, 12. Então, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida D e o tempo gasto T. Qual gráfico representa a relação entre a distância percorrida D e o tempo gasto T? Olha só, essa informação de que o tempo e a distância são diretamente proporcionais, foi dito aqui no enunciado da questão, e nós conseguimos ver que realmente, conforme vai aumentando aqui de 4 em 4, aqui vai aumentando de 12 em 12. Sim, são grandezas diretamente proporcionais. E toda vez que você tem duas grandezas variando de forma proporcional, você tem uma função que é linear. E uma função linear é sempre representada por uma reta. Então, analisando aqui as alternativas, você vai poder verificar que os pontos estão de acordo com a tabela. Olha, 6 com 18, 6 com 18, 10 com 30, tá? Em todas elas, os pontos estão certinhos, ó, 6 com 18, 10 com 30. Mas o único gráfico aqui que representa uma reta, que é o gráfico de uma função linear, é a alternativa A. Por isso, nós já consideramos aqui a A como a alternativa correta. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução das questões. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também vai fazer a prova do Enseja. Bons estudos e até a próxima aula!